Civilizações pré-colombianas, os Olmecas. Há aproximadamente 13 mil anos, de acordo com a teoria do povoamento tardio, os primeiros seres humanos chegavam às Américas, e desde lá até outubro de 1492, aqui eles cresceram, se multiplicaram e fortaleceram, construindo imensos impérios. E como tudo isso se deu antes da chegada de Cristóvão Colombo, tais sociedades ficaram conhecidas como as civilizações pré-colombianas. Nesta série de vídeos, citaremos 6 delas: a civilização Olmeca, a civilização Tolteca, a civilização Teotihuacan e, claro, as 3 mais conhecidas que são os Incas, os Astecas e os Maias. Hoje conheceremos os Olmecas, que muitos acreditam ter influenciado a formação de outros povos pré-colombianos mesoaméricos, e por isso a chamam de civilização mãe. O termo Olmeca quer dizer pessoas da terra da borracha. Isso se deve principalmente ao fato de que a maior porção dos territórios ocupados por este povo era cercada de seringueiras, de onde extraíam o látex e produziam a borracha. Os Olmecas habitavam a Mesoamérica, especificamente a região litorânea do Golfo do México, e ali iniciaram a colonização e o desbravamento deste território no ano 1600 a.C. Eles permaneceram ali até o século V a.C., para ser mais preciso, até o ano 400. A política olmeca era teocêntrica, ou seja, eles acreditavam que o governante possuía poderes que lhes foram concedidos pelos deuses. Além disso, eles se dividiam em reinos por meio de cidades-estados que facilitavam o governo do império. Haja vista, eles possuíam uma estrutura social muito bem hierarquizada e garantiam o controle de seus subordinados. Os principais centros urbanos olmecas se desenvolveram em São Lourenço, que era o mais antigo. La Venta, que substituiu São Lourenço quando este foi destruído, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes e Las Limas. Ao longo dos anos, para que a sociedade se desenvolvesse de forma plena, os olmecas perceberam que seria necessário haver governantes e níveis sociais. E assim, a sociedade olmeca se estabeleceu em 2 camadas sociais básicas, superior e inferior, e se ramificava em formato de uma pirâmide, onde no topo encontravam-se os governantes, seguidos pelos sacerdotes e sábios, e posteriormente os artistas e comerciantes. Ou seja, esses 3 grupos sociais formavam o nível superior, e era mais unido e organizado. Por fim, na base da pirâmide tínhamos os agricultores, artesãos, construtores e servos, ou seja, o nível inferior, que vivia de maneira mais dispersa e desorganizada, e por isso era mais fácil de ser controlada pelo nível superior. A base da economia olmeca era a agricultura e a produção pesqueira, que era muito promissora, principalmente devido à sua localização ser no meio dos rios Papaloacán e Grijalva, o que permitia manter o solo úmido e fértil e também favorecia a pesca. A atividade comercial se dava através do escambo, ou seja, realizavam a troca de produtos agrícolas e pesqueiros com os demais povos mesoamericanos. No que diz respeito à religião, o povo olmeca era politeísta, ou seja, acreditavam em diversos deuses. O mais importante foi o deus Jaguar, que controlava a terra e, portanto, todos os seres vivos
e não vivos que a habitavam. Outro deus importante e controlador da natureza era a serpente emplumada. Era ela quem controlava a água e o clima. Como toda sociedade teocêntrica, a política, cultura, arte e economia eram bem conectadas aos fatores religiosos. Exemplo disso é que o culto aos deuses e demais cerimônias religiosas eram celebradas em seus grandes centros urbanos. A dinastia também fazia parte da religião, uma vez que, para eles, todo governante tinha um poder concebido pelos deuses, e justamente por isso, tais governadores foram representados por meio de esculturas também chamadas de cabeças colossais ou mecas, que representavam força e poder. No campo das artes, os olmecas se destacaram na criação de objetos de pedra vulcânica. Dentre suas principais esculturas, podemos citar as cabeças colossais, que são gigantescas cabeças de pedra entre 2 e 4 metros de altura e, como vimos, representavam personagens importantes da sociedade. Segundo o historiador Mark Cartwright, jade e cerâmica eram outros materiais populares para esculturas, assim como a madeira, que teve alguns exemplares incrivelmente bem preservados. Talvez a mais significativa peça de jade entalhada é o machado Kunz, um machado cerimonial em forma de cabeça que pode ser visto atualmente no Museu Americano de História Natural, em Nova York. O jade era trabalhado para representar a criatura jaguar-homem, usado somente ferramentas de jade e então polido, talvez usando jade abrasivo. Os animais eram um tema popular, especialmente os mais poderosos, tais como jaguares e águias. O que é intrigante é que os olmecas costumavam enterrar suas esculturas, mesmo as maiores, talvez num ato ritual de memória. No campo científico, os olmecas também contribuíram para a humanidade. Haja vista, criaram um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Segundo historiadores e especialistas no assunto, esta foi a primeira escrita do hemisfério ocidental e foi essencial para que as outras civilizações criassem seu sistema de comunicação. A civilização olmeca perdurou durante muitos séculos naquela região. Porém, os embates internos iniciaram bem cedo, já em 900 a.C. Tais conflitos destruíram São Lourenço, inclusive aniquilando seus enormes monumentos, o que fez com que o centro urbano se concentrasse em Laventa, que também foi destruída em 400 a.C., encerrando o período da civilização olmeca, que passou a se fixar em 3 zapotes, hoje localizado no estado de Veracruz, no México, onde permaneceram até 200 anos antes de Cristo, produzindo seus artesanatos à sombra do que um dia havia sido um império. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!